Então eu sempre escrevi, ó, a maioria, uns 80% desses livros aqui eu tenho escrito. Essas apostilas e tudo aí, tudo tem escrito, sabe? Tudo tem a sua Alguns mão são ali. publicados, outros não, Outros né? não, ficam guardadinhos. São guardadinhos, né? A gente está aqui O livro do Policarpo está pronto, né? para ser lançado Deixar futuramente. a Lena fazer bastante sucesso com o dela, daí quando o sucesso está feito, daí eu vou ver se eu lanço o meu, Aí né? vai o seu livro. Vai ter, daí eu ainda quero escrever sobre o SS Vida, né? Que o César já falou comigo, o Fernel também tinha falado, né? Então escrever a história deles. Daí não sei mais o que depois vai surgir. Primeiro é esse compromisso. Daí tem o livro de Pato Branco, que eu não tenho mais, só tenho 2 volumes aqui em casa. Uhum. Daí era pra gente ir lá com o Cantu ainda para reeditar, mas daí não deu certo. Passou. Daí vamos ver se agora com o Jerry dá para fazer isso. Dá para fazer isso, porque a gente editou ele a pedido quando a Celita foi secretária da Educação. Certo. Daí todas as escolas de Pato Branco tinham o livro, né, de Pato Branco. Daí agora tem que reeditar. E daí a gente termina o livro com cada Câmara de Vereadores, né, com cada gestão, certo, contando dos vereadores, os feitos deles, né. Daí agora tem que escrever dos outros. Agora, né, tem que dar continuidade. Dar continuidade. Olha só. E a gente está aqui na sua biblioteca particular, né? Essa é a minha biblioteca. O seu espaço, é aqui o seu cantinho. Aqui é o meu cantinho. E junto com essa escrita veio um amor pela leitura também. Se você escreve, você lê, né? Uhum. E se você não gosta de ler, eu acho que você é alienado, né? Eu fui muito nas escolas. Agora, o ano passado, que eu não fui por causa do rock, daí também não me chamaram. Falar sobre, ensinar a escrever um verso, ensinar a fazer um acróstico, sabe? Falar sobre a história de Pato Branco, porque a história de Pato Branco é muito bonita. Em 1920, Pato Branco tinha uma professora que dava aula bilíngue. Olha. Calcule, 1920. Ela dava aula em espanhol para os filhos da Argentina, dos argentinos que vêm aqui cortar erva mate, porque isso aqui era da Argentina tudo, né? Uhum. Se não fosse se aligerar, nós seríamos argentinos hoje, né? E daí dava em português, né, para os filhos dos caboclos, que eram os cortadores de erva, né? E o Ligeirinho, por que tem o Rio Ligeiro? Porque tinha o Ligeirinho. O Ligeirinho era o técnico de podar as ervateiras, que era do Paraguai. Olha. Então o Mercosul está em Pato Branco desde 1920, né? Espanha, Argentina, Paraguai, daí leva para a Argentina e da Argentina leva para a Europa. Então nós temos o Mercosul aqui presente. Sempre. Né? E essas coisas a gente tem que saber para poder entender a história, né? E essa professora, Ana Maria Cordeiro, ela tinha... A escola era na casa. Era mais ou menos ali perto onde está Castro Alves hoje. Porque ali tinha um barbacoa. Tinha 3 barbacoa em Pato Branco. Né? Então ali é onde ela dava aula. E daí quem contou isso para nós foi um senhor. Quando a gente escreveu a história de Pato Branco, sabe? Ele contou esses fatos pra gente, né? Então por isso que a gente fica sabendo. E daí quando se retiraram, né? A Argentina se retirou daqui, Pastoriza se retirou daqui, ela foi embora junto com o marido, né? Então Pato Branco ficou sem professora. E outra coisa que eu tenho muito importante aqui na minha biblioteca, o que é? Que eu já dei para academia, é o primeiro mapa de Pato Branco. Olha, que interessante. Ele deu para nós, daí a gente tinha lá, que era o Cefet ainda, né? A gente tinha o resgate histórico e estava lá. Daí quando o professor Citilo faleceu, uma manhã, na hora do recreio, eu passo lá, todas as coisas do resgate histórico, tudo jogado assim no corredor. Que triste. Tiraram tudo aquilo e daí lá ficou uma sala de educação física. Daí quando eu fui me aposentar, eu fui trazer as minhas coisas, né, para casa. Daí tinha numa salinha lá no fundo da universidade as coisas que estavam lá do resgate histórico.
Daí a gente tinha que pegar a chave, daí tinha que ir lá abrir, e eu peguei a chave errada. Olha como tudo tem um sentido. Peguei a chave da sala errada, que não era onde estavam minhas coisas. Eu falei, mas já que eu tô com essa chave aqui, eu vou olhar o que tem aqui. E daí dentro de um canudo tava um mapa, né? Escondidinho ali. Escrito pelo Duílio Beltrão. Foi o Duílio Beltrão que fez o primeiro mapa do Pato Branco. Olha só. Daí tá aqui. Daí Pato Branco não tem museu, né? Pra gente guardar. Daí eu não posso deixar aqui porque a gente não é eterno, né? E quem vai olhar para aquele mapa vai saber da história. Não Mas vai saber. daí eu já dei lá para academia, sabe? Já está resguardado já tá lá. Não, tá guardado aqui ainda. Tá guardado aqui ainda, mas Tá depois leva guardado para aqui, lá. mas já tá doado para lá, né? Está doado para lá. Então é uma relíquia muito grande. E eu digo, e Importantíssimo. daí dizer, porque a pessoa morre, acabou-se tudo, ou porque tem reencarnação, não sei o quê. Falei, quantos anos fazia que o professor Gertício já falecido? É obra dele, né? É. Me fazer trocar A a chave. chave, pra uma achar. sala toda cheia de pó, tudo é uma sala de entulho, sabe? Tava ele lá guardadinho. E daí eu fui basculhar assim, olhar, tava lá o mapa. Olha só. E o nome de Pato Branco, por que é Pato Branco? Se conta tanta história. O que a senhora sabe em torno disso? Olha, a gente, uma coisa assim que me magoa quando dizem, porque Pato Branco, os caboclos não fizeram nada, os caboclos são preguiçosos, isso aqui é graças aos descendentes italianos que vieram para cá, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo conversa fiada, porque tu tem que saber a história. Lembra, quem deu o nome de Pato Branco foi um caboclo, né? Que está sepultado no cemitério lá em Clevelândia, né? O João Arruda. Olha. Porque o pato você tem que cozinhar ele antes que ele cruze a asa, né? Senão ele fica duro. E daí a Mariana, que era a esposa dele, tem um livrinho ali com a história, né? Guardadinho aqui. O pato não cozinhou, eles tinham visita e o pato não cozinhou. Daí ele ajuntou, certo, comeram polenta com salame. Daí ele ajuntou os restos e foi enterrar. E daí ele dormiu. Daí ele acordou, ele falou, meu Deus, vai chover e o feijão vai molhar. Que estava solhando o feijão, né? Sim. Daí ele veio para casa, daí ela disse para ele, mas onde é que tu estava até agora, homem? Sabe? Daí ele contou que ele dormiu na beira do rio e ele viu um pato voando, né? E o pato olhava para ele, questionava ele, né? Então ele disse, esse rio a partir de hoje vai ser o rio Pato Branco, que nasce lá em Mariópolis. Então veja bem, é um rio que nasce lá em Mariópolis, não passa aqui na cidade, passa na divisa, né? Clevelândia, Pato Branco. Sim. E deu no rio O nome Pato à Branco. cidade. E daí primeiro era Bom Retiro, porque os fugitivos da Argentina, do Uruguai, do Rio Grande do Sul, vinham todos se refugiar aqui, né? Depois Vila Nova. E daí Pato Branco, né? O Pato Branco foi um nome assim, que não teve nenhum decreto, ninguém disse, isso aqui vai ser Pato Branco. Nasceu. Simplesmente nasceu. Principalmente nasceu porque o cartório era 10 quilômetros daqui, né? Daí eu fazer tudo lá. E daí quando foi trazido para cá, o nome Pato Branco veio junto e automaticamente é Pato Branco. Ficou Pato O Branco. primeiro registro, né? Registro Pato Branco. Então é um nome sui generis, dado por um caboclo. Olha. Então olha a importância dos caboclos. A primeira safra o primeiro ciclo econômico foram os caboclos, né? Que eles tropeavam os porcos, faziam as roçadas. Então eles fizeram a história. Porque a gente não tem, aqui na cidade, onde é a cidade, a gente não tem a presença indígena, né? Era só passagem. Eu tenho um machadinho indígena aí de 12 mil anos, que eu ganhei de um aluno. Porque eles passavam, né? Passavam por Tinha aqui. mangueirinha, iam para Palmas, né? Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma história, né? Com certeza. E daí ficou Pato Branco automaticamente, sabe? O nome veio junto com o cartório. E veio. De lá para cá. E olha só, e muita gente pergunta também daquela estátua na frente da prefeitura, são algumas do sudoeste, né? Que ligação tem com o município, aquele monumento em frente à prefeitura? Que tem lá.
Aquilo lá foi uma coisa bem bolada, tomara que não desmanche, né? Porque cada prefeito, apesar que eu acho que do Zuc para cá, porque cada prefeito, Pato Branco, desmanchava a praça. Tinha que desmanchar a praça e fazer de novo, né? E recomeçar. E recomeçar de novo, né? E eles daí pararam com essa história de estar desmanchando. E a revolta dos poceiros não começou em Beltrão. Começou onde? Começou aqui em Pato Branco. E foi para... E daí Beltrão, à noite, mandou uma caravana para cá para saber se Pato Branco sustentava o movimento, né? Olha. Daí Pato Branco disse que sim, né? Então, lá em Beltrão teve mais ênfase porque era sede de uma companhia, né? A gente aqui não era, né? Mas começou aqui, lá na praça. Lá na praça. Lá na praça. E quem determinou o centro da cidade, porque o centro da cidade perambulou por um monte de lugar por aí, né? Foi a igreja, porque a primeira igreja de Pato Branco era lá na Tapir, né? Daí ela ficou pequenininha, daí foi construída ali na praça, que ainda era um morro, né? Em cima da praça, depois foi plainado, e daí a igreja ali determinou o centro da cidade. Então, de novo, os franciscanos. Os franciscanos. E que ligação tem os franciscanos com essa cidade? Toda. A gente é o que é hoje graças à presença dos franciscanos, porque era um lugar de muita briga. Porque o que eu falei, né? O pessoal vinha se refugiar aqui. Roubavam uma moça, matavam alguém, né? Fugiam para cá. Porque daí passava o Rio Uruguai. Passava o Iguaçu, né? Tava escondido aqui, né? Tava escondido. Tava escondido aqui. Era fácil. Era fácil, né? Era tudo mato, tudo pinheiro, né? Então, por isso o Bom Retiro, né? Se escondia aqui. Olha, que interessante. Então, é uma coisa bonita, sabe? Interessante demais. E isso daí a gente tem escrito no livro da história do Pato Branco, sabe? Conta tudo ali. Conta tudo ali. Porque tem que ficar, porque daqui uns anos a gente não tá mais aqui, né? Para contar assim, né? Para contar Fica essa história, escrito. né? E daí esse senhor que deu o mapa de Pato Branco, ele foi aluno. Eles eram de Clevelândia e vieram para cá por causa das ervateiras. E ele foi aluno da Ana Maria Cordeiro, sabe? E ele disse que ela era muito meiga, muito dócil, né? Precisava ver ele contando a história. Contando a história, encantado. Encantado. Olha. E quando a gente escreveu o primeiro livro, que é a autoria, a escrita do professor Getilo, mas quem ia fazer as pesquisas, quem trazia os rascunhos era eu, né? As pessoas diziam assim, professora, eu vou levar a senhora lá falar com o fulano. Lá. Vou levar lá para saber da chuva de carne da cruzilhada, lá para saber disso, lá para saber daquilo, sabe? Então, o povo ajudou a escrever, né? Ajudou a garimpar tudo isso. Ajudou a lembrar dos fatos. E a maioria dessas pessoas hoje já não estão mais aqui, né? Já partiram. Já partiram, porque a gente tem um tempo, né? Tem. E como que é, assim, a chegada da TV? Como que foi isso? Eu lembro Engraçado. eu lembro que o Frei Policarpo falava na TV na sala dela, porque eu fui aluna deles. Aluno do Frei Policarpo. A gente ficava imaginando o que é a TV. O que será que é isso? E ele com uma naturalidade. Aí ele contava aquilo com tanta paixão, né? E daí quando ele ia para Brasília, ele levava doce junto, balinha. Olha. E distribuía lá, né? Daí a gente tem no livro a foto dele lá, a foto do Frei Nelson, né? Porque o Frei Nelson veio para cá, ele não era frei ainda. E ele fazia teatro. Eu lembro que a gente saía do Agostinho Pereira, ia lá fazer teatrinho, daí passava... era quase meio-dia e pouquinho, era sempre coisa religiosa, né? Sempre. Daí passava na rádio, né? E Certo. as pessoas, todo mundo tinha rádio. Todo mundo tinha. Todo é a mundo- companhia. A companhia, né? Era o rádio. E daí contava as histórias, né? E a TV foi uma euforia, foi mais ou menos assim quando foi inaugurado o aeroporto, lembra? Lembro. Quando foi inaugurado o aeroporto, parecia que era o primeiro aeroporto do mundo. Assim foi com a TV Sudoeste. Aqui em Pato Branco, né? Meu Deus do céu. Uma Foi mais ou TV, menos isso, né? Uma cidade do interior. Uma cidade do interior, né? Uma TV para Uma evangelizar na TV sua daqui essência. mesmo, né? E a gente compartilhava mais, agora a cidade cresceu, né? Hoje é mais profissional, então hoje eu, por exemplo, quase não vou mais lá na TV.
Ia muito antes. A gente ia muito lá, porque daí queria saber uma coisa, ia lá pedir pro Frei Nelson. Queria saber outra coisa, ia lá pedir Consultar pro ele. Viclédio, ia lá perguntar como é que era, como é que não era. Ou às vezes ele chamava, né? Certo. Vem pra cá que eu tenho isso para falar, que eu tenho isso para dizer, que eu tenho aquilo, né? Olha. Então, foi uma coisa compartilhada. E quando foi vendido a Rádio Colmeia, era para vender para o Paulo Pimentel. E daí o seu Paulo Rutilli, que era o dono, ele disse, não vamos vender não, vamos vender para o Policarpo. E o Policarpo que é a rádio. E tu vê, Policarpo é santo, né? E a gente chama ele de Polica. O Polica. Então, calcule assim, como a gente interagia com ele, né? Sim. Ele pertencia à cidade, né? Faz parte dessa história, Fazia né? parte dessa história. A gente passava lá na Canônica, eu, por exemplo, uma coisa que eu tenho comigo, eu previ a morte do Frei Policarpo, porque a gente passava lá, a gente sempre ia lá falar com ele, né? Dava um beijo na testa dele, passava, sempre tinha uma coisa para conversar. E daí eu passei lá e vi a cadeira de roda jogada assim, eu pensei, nossa, o Policarpo já está aqui trabalhando, né? E daí eu voltei e entrei na Canônica e não tinha mais a cadeira. Olha. Eu falei, meu Deus, como é que eu fui ver isso, né? Era uma sexta-feira. E daí no domingo ele faleceu. Então foi uma previsão. Foi, com certeza. E arrepia, né? Lembra dessas coisas. Querido do Polica. Para mim, a morte não existe. Você apenas muda de status, de lugar, deixa essa matéria aqui, né? Mas você continua. Continua existindo. Você continua, né? E o Policarpo é uma prova disso. Agora é só esperar a santificação dele. E daí você já pensou, nós convivendo com o santo? Olha que maravilha, aqui, né, fazendo parte dessa história. Fazendo parte dessa história. Que coisa bonita. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e obrigada por compartilhar conosco esse conhecimento, essas histórias e é um exemplo, né, do amor pela leitura, pela escrita. E é isso, vai colecionando histórias, vale muito a pena com certeza. A gente volta. E daí saiu esses dias... Escritores de Pato Branco. E daí? Tu viu que o Rudy postou? E daí eu tô lá, né? E daí eu mandei pro Daniel, que o Daniel é o nosso rapo de tacho. Porque a gente planejou 3 filhos, depois teve 4. Ele disse, mamãe, não conheço esse livro teu. Olha! Que é aquele que eu disse de Pato Branco, que tem que reeditar. Porque eu acho que só tenho 2 volumes aqui em casa. Então tem que ir atrás agora da nova secretária, do Gerry, lá batendo. Para esse novo trabalho. Novo trabalho. Exatamente. Mas tá pronto, porque só tem uma coisa que tá errada. Falta corrigir ali. Para corrigir e daí continuar. Continuar, porque cada dia é uma história nova. Maravilha. Né? Nós tivemos uma visita durante a nossa conversa também, foi a Lana que veio nos visitar, ela te ajuda a escrever também, né? Sim, ela tá sempre... Ela me incomoda, porque ela vai ali no teclado, sabe? Ela quer fazer parte, né? Faz parte da Ela vida. passou por aqui, você tá vendo no vídeo também. Muito obrigada mesmo pela participação, obrigada demais por compartilhar conosco. A gente é que agradece. Então tá, pessoal de Se casa. vocês quiserem saber alguma coisa, é só perguntar. Fazer contato com a Prof. Neri Bocchese, Prof, como a gente chama, nossa professora querida aqui. Gente, até o próximo mosaico, então. Muito Dá um obrigada. tchauzinho lá, Prof.